palavra do Senhor para o seu coração, para a sua vida, para a vida daqueles que têm feito parte da sua vida. Porque é isso. A moça que aparece na fila, a moça que pede ajuda, o nosso amigo, o nosso companheiro de trabalho, de profissão, os amigos que Deus dá para nós. Eles precisam dessa palavra para a vida deles. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Dentro dessa percepção, Isaías, ele foi um grande homem usado por Deus, um grande profeta, e há uma grande profecia no livro de Isaías. O livro de Isaías, ele é profético, isso mesmo. E é dividido em 3 grandes momentos. Isso aí é o meu ouvido de professora, tá, irmã Magnólia? 3 grandes momentos. Essa profecia ela é dividida em 3 tempos. E esses Isaías aí que escrevem também são 3 momentos, 3 pessoas. Mas, se você ler o texto inteiro, você vai falar, foi escrito por uma pessoa só. Porque, realmente, quando Deus dá a visão, dá o direcionamento, é uma coisa só. A primeira parte do livro de Isaías é uma parte onde Deus traz uma acusação ao povo. Depois, a segunda parte é uma parte histórica, onde a gente vê o desenrolar de tudo isso. E a terceira, que é onde está a nossa palavra nesta noite, que vai mais ou menos do capítulo 44, 45, até o final do livro, é onde Deus traz a restauração, o consolo, a palavra de que viria aquele que iria salvar o povo. É um texto muito usado no período de Advento, porque remete à vinda do Messias. Mas hoje eu quero trabalhar essa questão. Eu quero falar com vocês sobre essa questão do trabalho de Deus na nossa vida. Deus é um Deus que trabalha, Ele gosta de trabalho. E esse capítulo 64, nos versículos de 1 a 7, a gente vê uma oração do profeta. Então, essa declaração está dentro de uma oração. E é interessante isso, porque mesmo sendo uma oração que contém alguns pedidos, é uma oração que contém o quê? O reconhecimento da grandeza de que Deus ele é poderoso, que é um Deus que trabalha, que é um Deus que traz triunfo para a nossa vida, porque Ele triunfa. E nós podemos ver, então, no significado do verbo trabalhar, várias coisas que Deus faz a nosso favor. Então, quando eu falo de Deus trabalhar, o que é Deus trabalhar na nossa vida? Deus é atento às questões da nossa vida, Ele cuida de nós, Ele trata de nós, Ele vela por nós, Ele vigia por nós, Ele zela por nós. Olha quantas coisas Deus faz por nós no seu trabalho. Então, o trabalho de Deus é fazer na nossa vida, é executar na nossa vida muitas coisas maravilhosas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em vários momentos, nós vemos que esse trabalho, essa manifestação, esse Deus ativo, esse Deus poderoso, ele se manifesta em vários momentos. Lá em 2 Coríntios, o capítulo 5, 18 a 19, fala a respeito do seguinte: Deus trabalhou na redenção da humanidade. Então, olha o que diz o texto. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha que palavra interessante. Deus trabalha em nós para que nós trabalhemos. E se você prestar atenção em tudo, desde lá do convite inicial que nós fizemos no início do culto, para adorar o Senhor, para exaltar a presença dEle, passando pelo louvor, onde já foi mencionado essa questão de sermos agentes, sermos pessoas que reflitam
a presença de Deus. E aqui no testemunho da Rô também, né, de ser sensível àquilo que Deus está pedindo ou soprando, né, no nosso ouvido para a gente fazer, é algo que vem diretamente com essa palavra, porque Deus colocou em nós, Ele nos reconciliou através de Jesus, Ele nos reconciliou com Ele. Deus nos reconcilia com Ele através de Jesus. E nós reconciliamos as pessoas através de Jesus. Então, nós temos um papel muito importante na humanidade. Os crentes em Jesus têm um papel muito, muito sério, né? Muito importante. Quando nós passamos aqui pelo momento da oração, a palavra diz que a oração do justo tem muito efeito. Por isso, Tiago fala, olha, orem, porque a oração do justo tem efeito. Isso quer dizer o quê? Que mesmo que a gente não possa estar fisicamente nos lugares, há um Deus que pode, o Espírito Santo pode, e Ele age em quem está lá perto. Ele dispõe em quem Ele pode lá para fazer aquilo que Ele deseja, através da nossa oração. Deus trabalha. Ele está trabalhando por Petrópolis, Ele está trabalhando por Minas, Ele está trabalhando por Franco da Rocha, Francisco Morato, Ele está trabalhando. O que Ele deseja é que os homens, e como já foi falado aqui também, concordo plenamente, o que Ele deseja é que seja levantado no meio do povo políticos na política pública, homens e mulheres na política pública, que tomem vergonha, e que hajam conforme os cargos para os quais eles forem eleitos. Porque essas questões são questões que acontecem todos os anos. Todo mês de janeiro acontece isso. A gente fica até acostumado, até por conta da poesia lá, e até se perdeu a poesia, porque a poesia do poeta, acho que Tom Jobim, falava das águas de março. Agora não são mais as águas de março, são as águas de janeiro. Que todo janeiro acontece isso. Né? Então, se acontece, né, se tem essa recorrência, é porque é preciso trabalhar para que não aconteça. Algo precisa ser feito. E precisa ser feito pelas pessoas que têm autonomia, poder e condições para fazer isso. Não só o povo, todos juntos, né? A política pública, os governos e o povo, não é? Para que diminua esse problema. Nós temos no nosso sul do nosso país que orar para que chova, porque no sul do nosso país há seca, há estiagem, a gente lá, os animais morrendo, as plantações morrendo, um monte de gente desesperada lá porque não está chovendo. Então veja que Deus, Ele tem poder e Ele faz com que as pessoas trabalhem, mas é preciso estar disposto. É preciso estar atento, é preciso estar sensível. Deus vai continuar trabalhando por toda a eternidade, porque Ele nos reconciliou em Jesus com Ele. Ele trabalha, como diz o cântico, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho, filho, filha, é descansar em mim. Então, e esse descansar é o quê? Obedecer. Esse descansar é se antenar aí, não é? A gente aí afinar o nosso Wi-Fi espiritual aí, né? E ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem falado. Deus trabalha. Para quem Deus trabalha? Deus trabalha. E aí tem uma condicional, né? Esse texto tem uma condicional. Deus trabalha para todo mundo? Não. O texto está dizendo que Ele trabalha para aquele que neles esperam. Então, há uma condição aí. Nós temos esperado em Jesus? Nós temos esperado em Deus? O que nós temos esperado? Saber esperar é uma arte.
nós precisamos aprender com a maturidade o exercício da espera. Lembrando sempre que a espera é uma espera ativa, gente, não é uma espera, não vou fazer nada a respeito, mas é uma espera diligente, para não passar à frente de Deus e não fazer aquilo que Deus deseja fazer na sua vida, porque Ele é perfeito, então Ele quer fazer. Mas, às vezes, a gente quer tomar o lugar de Deus, aí, quando entra a nossa humanidade, a gente estraga, né? Atrapalha, né? Porque Deus, os planos de Deus para nós nunca são frustrados, né? Mas é aquela questão lá do deserto. Às vezes, você atrapalha, você vai ficar 40 anos para receber algo que você poderia receber antes, por conta de querer entrar na frente de Deus, tomar o lugar de Deus. Então, precisamos ficar atentos. Esperar uma virtude que não é natural ao ser humano. A gente precisa pedir ao Espírito Santo. Por isso, você precisa depender de Deus. Porque, às vezes, a gente fala assim, eu sou ser humano, eu crio disciplina, eu tenho disciplina para o esporte, eu tenho disciplina para o estudo, eu tenho disciplina para o meu trabalho, então eu vou ter disciplina também para que as coisas espirituais aconteçam. Mas não é bem assim. Eu tenho disciplina para as disciplinas espirituais, para que eu me relacione com Deus, mas eu não tenho poder espiritual. Quem tem poder espiritual é Deus na vida da gente. Então, não adianta a gente querer, porque a gente sabe fazer em outras áreas da vida da gente, a gente acha. Né? E outra coisa, a gente compartimentaliza, né? Coisa que a gente não deve fazer. Tudo é uma coisa só. Né? Todas as áreas da minha vida são uma coisa só. Nossa tendência natural é para a pressa. Nós temos dificuldade de esperar até o sinal do semáforo abrir. É verdade. Aqui em Jacareí, eu não sei, não me lembro, mas aí em São José tem muito semáforo de 3 fases. E eu passo por um de 3 fases todos os dias, que é lá no final da Fundo do Vale. Gente, parece que passa o dia inteiro e aquele sinal não abre. Né? Aí você fica, ai, meu Deus, eu tenho que entrar, agora estou entrando 15:07 na escola. Ai, meu Deus do céu, minha diretora vai estar lá na porta. Ai, meu Deus do céu. Por que o sinal não abre? A gente não tem paciência. Tem uns que ficam lá na porta do sinal, olhando para o outro. Não adianta, o sinal não abre. Aí tem uns que lascam como uma primeirona, assim, aí vai de 0 a 100, assim, em 5 segundos. Por quê? Porque acumulou aquilo, aquela vontade, aquela pressa. Queremos resultados imediatos, queremos ganhar jogo sem treinar, queremos benefícios sem sacrifícios. Não tem como, nós precisamos trabalhar. Nós vivemos no século da rapidez, mas a gente quer pular etapas, então nós não podemos. Deus nos ensina que Ele tem nas mãos o poder sobre as nossas vidas. E Ele nos ensina a esperar justamente porque a gente não sabe. Então, espera, espera. Quando Ele fala lá no Salmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Espera, pessoa, espera. Eu sei que é difícil, para mim também para todo mundo, mas você sabe que no meio da espera também tem os momentos que Deus vai falando. Por que você está esperando? Olha, eu estou te preparando, olha. A gente começa na espera a visualizar algumas coisas. E aí a gente começa a entender que realmente, às vezes, não há tempo. Então, a gente precisa ter o discernimento, receber o discernimento de Deus. Então, Deus trabalha para aqueles que nele esperam, não é? E como Deus trabalha? Deus trabalha de maneira pessoal. Isso aqui eu acho lindo em Jesus. Jesus não é um Deus de massa no sentido do fazer. Ele é Deus de massa, talvez, no sentido de alcançar. Porque nós queremos muitas pessoas para Jesus. Né? Mas ele não é quando ele age particularmente. Ele age naquilo que você está necessitando. Como eu disse de manhã, tinha uma frase na nossa escola dominical na lição que eu achei muito interessante, que Deus, Ele não realiza o nosso desejo, mas a nossa necessidade. E é perfeito que seja assim, porque o nosso desejo nem sempre é o desejo dele. Então, quando Deus atende a nossa necessidade,
aí sim nós estamos bem. Porque nem a gente sabe qual é a nossa necessidade, mas Ele sabe. Agora, quando Ele não atende o nosso desejo, às vezes a gente precisa aprender que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, queridos e queridas, a gente precisa entregar a nossa vida de maneira pessoal. Ele trata, olha só, a gente vê na Bíblia vários exemplos. Noé, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Saul, Daniel, não é? Seus discípulos. Também tem as mulheres aqui, né? Que no meu esboço veio só homem, mas tem as mulheres também. Débora, Esther, Abigail, não é? Ana, exatamente, Maria, não é? Quantas mulheres maravilhosas. Deus trabalha de maneira silenciosa e poderosa. Eu gostei disso também, porque nós vivemos no mundo da aparência. Então, Deus fazendo a minha vida, eu tenho que aparecer aqui com os cabelos todos eletrizados. Sabe quando a gente vai naquelas feiras de ciência lá, que a gente põe a mão naquele negócio, que eu não lembro o nome. Você lembra aqui o nome daquilo? Que você põe o negócio assim, a mão, o cabelo faz assim? Termostato? Termostato? É energia, né? Termostática, alguma coisa assim, né? Que faz o cabelo ficar em pé. Hoje nós fizemos assim. Então, o líder e os crentes também, eu sou crente em Jesus. Não, mas você tem que ter alguma coisa assim, tem que ter alguma coisa extraordinária. Não, é aquilo que está dentro de você. Então, Deus, Ele faz de uma maneira silenciosa e poderosa. Por que é poderosa? Porque vai para o seu comportamento, vai para a sua atitude. Você começa a ter a atitude que Cristo teve. Você começa a andar como Cristo andou. E tudo isso Ele faz de uma maneira perfeita, gente. Vocês já viram assim, por exemplo, como nasce uma vida? Como que a pessoa, o ser humano é gerado e tudo que vai acontecendo nesse decorrer. É tudo de modo maravilhosamente perfeito. O salmista que fala isso. A planta também, as plantas, a natureza, as leis da natureza, elas não se alteram, porque Deus criou tudo perfeito. E a natureza ela só está se rebelando porque o homem colocou a mão. O homem colocou. Por que desceu a água? Por que as árvores descem nas encostas? Porque habitam no lugar onde não pode. Então, não é a natureza que vai lá e mata, né, a humanidade. É a humanidade que interfere naquilo que Deus fez de modo perfeito. Então, deixe Deus trabalhar de maneira silenciosa, poderosa. E Deus age assim, sabe quando? De maneira poderosa, de maneira pessoal na sua vida. Quando você ora, quando você louva, quando você adora a Deus, quando você espera nele, quando você confia. Essa é a maneira poderosa. A pessoa falar assim, nossa, você tem uma calma, você tem uma confiança. Eu não tenho, é Deus que coloca na minha vida. Ter mesmo humanamente a gente não tem, é Deus que coloca na nossa vida. E tem um preço. A gente tem que caminhar com Ele. Deus trabalhou a vida de Jonas, do apóstolo Paulo, não é? Ele respeita os nossos processos, as nossas fases, não é? Mas a gente precisa confiar nele. Lá no Salmo 127, 2, diz assim: será inútil levantar-se de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que confiar. Você faz a sua parte e Deus faz todo o resto. Eu gosto muito do texto de Paulo, quando ele diz que o Espírito é o mesmo e ele opera em nós tanto o querer quanto o executar. Ou seja, o que a gente precisa na nossa vida, então? Ter o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E isso a gente busca através do quê? Da oração, do louvor, da espera, do entendimento daquilo que Deus tem. E terminando, Deus, Ele traz 3 liçõezinhas para nós, para quem espera nele. Quem espera em Deus precisa ter bom ânimo, não é? Pois espera, a gente precisa ter bom ânimo. E eu quero citar 3 textos bíblicos para você guardar a respeito das 3 coisas que eu vou falar aqui, tá? Então, primeiro,
Quem espera em Deus precisa ter bom ânimo. Lá no Salmo 37:7 diz assim: descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Então, confia no Senhor. Até comentei sobre isso na quarta-feira, no culto de oração. Apareceu o texto aqui de novo. 37:7. Tá? É que eu estou com o texto, eu imprimi o texto, porque eu tinha muitos textos e eu queria aproveitar todos. Então, para não ficar abrindo a Bíblia, demorando para abrir a Bíblia, eu imprimi os textos no meu esboço, para ficar mais fácil para eu ler. Quem espera em Deus não será envergonhado. Eu achei isso aqui tremendo, é um ensinamento tremendo, porque o mundo diz o contrário. Se você espera, você está comendo bola. Desculpe o termo. Você está lerdiando, você está... você é lerdo, você está deixando a vida passar, está perdendo a vida. Quem espera em Deus não será envergonhado. Olha o que a palavra diz, Salmo 25:3, diz assim: na verdade, dos que de ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Salmo 25:3. Na verdade, dos que de ti esperam, ninguém será envergonhado. Então, já falo aqui, quem espera no Senhor não será envergonhado. Quem será envergonhado é quem age de maneira traiçoeira. Dá para entender aqui que aquele que age sem motivo, de maneira traiçoeira, é porque não está esperando no Senhor, por isso está agindo de outra forma. Não é? E quem espera no Senhor nunca será envergonhado. Quem espera em Deus, chega lá. Parece meio óbvio, né? Mas é verdade. Lá na palavra do Senhor, no Salmo também, no Salmo 40, nos 3 primeiros versículos do Salmo 40, diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Amém. Olha que maravilha esse salmo. Olha que maravilha de promessa, de consolo que Deus tem para nós esta noite. Por isso, eu quero convidar você. Isso é algo que está proposto no meu coração neste ano, de trazer vocês muitas vezes para o altar. Porque o altar é o lugar do quebrantamento, o altar é o lugar da resposta, o altar é o lugar da experiência, o altar é o lugar de receber de Deus. Por isso eu quero vocês muitas vezes nesse altar e eu quero convidar você. Eu quero orar pela sua vida. E eu quero ministrar um cântico sobre a sua vida, um cântico que é uma promessa, é outro cântico que fala a respeito desse texto, mas eu quero convidar você a vir ao altar, eu quero convidar você a vir aqui, diante do Senhor, porque eu creio que nesta noite, de um modo silencioso, mas de um modo poderoso, Deus vai falar ao seu coração, ou melhor, Ele vai fechar tudo isso que nós ouvimos, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, e nós estamos esperando nele, amém? Nós estamos esperando nele. Eu quero convidar você a vir ao altar. Pode vir, não fica com vergonha, não. A gente está gravando, mas não é online. Está gravando porque a gente vai distribuir a palavra precisa ser divulgada para as pessoas que precisam, não é verdade? Isso, vem para o altar, venha.